paz, igreja, boa noite. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro do profeta Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias capítulo 1. Quem achar pode se levantar. A gente está aqui para cultuar a Deus, certo? Nada melhor do que uma palavra que fale sobre o culto. É isso que a gente vai ver. Capítulo 1 diz assim, o capítulo 1 inteiro a gente vai ler. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Podem sentar. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Só para contextualizar, nessa época, o povo de Deus tinha voltado do exílio há aproximadamente 100 anos. E antecederam a ele 2 profetas que tinham vindo, Neemias e Esdras, para operar a reconstrução de Jerusalém, da cidade e do templo. E enquanto Neemias e Esdras, na verdade, e Neemias se encarregavam da reconstrução da cidade e do templo, por muitas vezes o povo se distraía e se desanimava. E aí Deus mandou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias, eles encorajavam o povo.
naquele encorajamento o povo ia, progredia, reconstruiu o altar, reconstruiu os muros da cidade, e Jerusalém, novamente, foi a cidade onde Deus habitaria. Só que a gente está falando de uma época, depois do exílio, que o povo de Deus, o povo que voltou do exílio da Babilônia, ele ainda estava sob regime de opressão. O povo estava sendo oprimido pelos persas, apesar de ter uma aparente liberdade, eles ainda pagavam caros impostos, eles não viam a terra dando seus frutos, enfim, a sociedade ao redor deles ainda era muito opressora. Eles não tinham a liberdade que eles achavam que Isaías, Ezequiel tinham predito. Ageu falou para eles que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E aí, depois da reconstrução do templo, esses caras ficavam olhando para o templo e falavam, mas o templo de Salomão era mais bonito, era maior, e o nosso é menor. Eles achavam que Deus não iria confirmar a palavra que ele tinha dito por meio desses profetas. Então o povo estava desanimado, estava desacreditado de Deus, e eles viviam então um culto superficial. Adorar a Deus para aquele povo parecia não fazer diferença nos lugares de culto. Eles chegavam para cultuar a Deus por uma simples formalidade. O culto deles era superficial, não tinha sentido, não tinha motivação correta. Então eles iam simplesmente pela força do hábito. É nesse contexto que aparece Malaquias. Malaquias, o nome dele significa mensageiro. E Malaquias vem trazer uma mensagem pesada, como a versão da minha Bíblia diz. Em algumas, talvez esteja a sentença de Deus. E ele vem trazer um peso, uma sentença que é bem pesada, é um fardo. E eu vou separar isso aqui em duas partes. Do versículo 1 a 5, a gente vai ver a mensagem de Malaquias para o povo. E do versículo 6 ao 14, a gente vai ver a mensagem de Malaquias para os sacerdotes. De antemão, a gente já sabe que lá em Êxodo 19, Deus já tinha criado a nação de Israel, e tinha os propósitos de Deus é que todo o povo fosse nação santa, todos sacerdotes do reino. Então, Malaquias está falando uma mensagem que vale para todos nós. Todos nós somos sacerdotes, todos nós vivemos sob a nova aliança, todos nós somos sacerdotes, amém? Vocês entendem isso? Então, as duas mensagens são para a gente hoje. E eu vou reler aqui alguma coisa. Tudo, na verdade. A sentença de Deus, ela começa exatamente assim. Eu vos amei. Deus, ele começa sentenciando o povo. Deus, ele começa descendo a mão forte sobre o povo, justamente naquilo que ele tinha dado, não só no passado, mas ele continuava dando e continuaria dando no futuro, amor. Percebam que ele fala aqui, eu vos amei, eu vos tenho amado. E a sentença de Deus, ela começou assim para aquele povo e começa assim para nós da mesma forma. E é interessante que nesse livro de Malaquias, nesse livro do profeta Malaquias, é o único, dentre todos os outros profetas, que Deus ele se digna a responder o povo. É como se Deus falasse, Deus desse a sentença, o povo retrucasse e Deus se dignasse ainda a responder aquele povo. Deus se reduzisse ainda a reduzir o povo. E é o que a gente vai ver aqui nessa conversa mediada por Malaquias. Deus começa, eu vos amei, e vocês são réus, vocês são culpados, porque não receberam o meu amor. Porque ele continua, eu vos amei, mas vós dizeis, e olha o que o povo dizia, em que nos amaste? No que o Senhor nos amou? É o que o povo está falando. E aí Deus continua, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Deus está se referindo aqui àquele episódio de Rebeca, que era a esposa de Isaac, e naquela época Rebeca estava grávida de gêmeos, e Rebeca foi consultar a Deus, e Deus falou, o maior vai servir o menor. O maior era Esaú, que saiu primeiro,
Vocês lembram disso? E Jacó saiu preso no calcanhar dele, segurando o calcanhar dele. Era natural que o primogênito, então, recebesse a herança plena. Mas Deus fala que escolheu Jacó. Essa escolha de Deus não é simplesmente a escolha de um indivíduo, mas a escolha do povo. Jacó representa a nação de Israel. E Esaú representa a nação de Edom, que a gente vai ver logo mais aqui. A descendência de Jacó, Israel. A descendência de Edom, de Esaú, Edom. E Deus fala, eu amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Esse a sentença de Deus. E na medida que Deus fala isso para esse povo, o questionamento é, mas no que o Senhor nos amou? E aqui, pessoal, a gente vê uma coisa que é muito pregada hoje em dia nos púlpitos aí fora. A doutrina da prosperidade. Esse povo, ele não reconhecia o amor de Deus, porque eles estavam com os olhos fixos naquilo que Deus podia dar, e não naquilo que Deus era. Eles estavam olhando mais os pesados impostos que eles pagavam, eles estavam olhando mais para as dificuldades que eles tinham na agricultura, eles estavam olhando mais para a opressão que eles eram submetidos, e não enxergavam o amor de Deus que há milhares de anos vinha sustentando eles. E Deus continua falando, eu escolhi Jacó, eu escolhi a sua nação e aborreci a Esaú. E fiz dos montes de Esaú, que seria Edom, uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Deus está, ao mesmo tempo, mostrando que o amor soberano dele tinha escolhido Israel, um povo, e Paulo fala isso em Romanos 9. Paulo ele cita esse versículo aqui de Malaquias, e fala que Deus escolheu Jacó e não Esaú, ainda no ventre de Rebeca, sem que Jacó ou Esaú tivessem demonstrado qualquer virtude ou qualquer defeito. A escolha soberana de Deus é a prova que ele escolheu Jacó antes que ele demonstrasse qualquer virtude. E ele fala que aborreceu Esaú, e ainda que Esaú volte a edificar o monte dele, que a terra de Edom, esse povo Edom, que era descendência de Esaú, vivia no alto dos montes. E num outro pequeno profeta aqui do Antigo Testamento, chamado Obadias, que é um livro de um capítulo só, no versículo 3, o profeta Obadias, ele fala que foi por causa da arrogância do coração de Edom que ele caiu. Então Deus escolheu Jacó, escolheu um povo, por sua soberana vontade, e aborreceu o outro. E falou ainda para o outro, que ainda que esse cresça novamente, eu vou destruir, por causa da arrogância do coração dele. Olha só o paralelo. Deus estava trazendo um povo das ruínas para edificar, enquanto ele estava trazendo da edificação um povo para as ruínas. Ele estava escolhendo soberanamente um povo ao invés do outro, porque nesse povo, em Esaú, o povo de Edom, existia arrogância no coração. E ele fala no versículo 5, e os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido dos montes de Israel. A partir dos montes de Israel, o mundo todo vai perceber que eu sou grande, e eu sou soberano. Esses são versículos que reafirmam a soberania de Deus. Uma coisa que há muito tempo eu não tenho visto por aí. E esse povo, ele não reconhecia Deus, não tinha visão plena de Deus, porque eles não reconheciam essa soberania. Deus, ele tem a capacidade de pinçar um povo, como um médico pinça uma artéria do corpo de um ferido. Por que Deus, não sei se vocês já pararam para se perguntar, mas por que Deus escolheu Israel, e não escolheu o Congo, e não escolheu o Brasil, e não escolheu a Argentina para definir como seu povo? Vocês já pararam para pensar nisso? Aí eu pergunto para vocês, quem era Israel?
quem era Israel naquele contexto? Israel não era nada. Israel era um povo insignificante no meio de gigantes. E quem eram os gigantes da época? Assíria, Egito, Roma, Grécia, vários. Mas aprove a Deus pensar o pequeno, pensar o improvável e levantar esse improvável por causa da virtude do coração que Deus de alguma forma enxergou, soberanamente. Deus é um Deus que faz isso, que realiza obras improváveis. Cada um de nós aqui somos frutos dessa delicada pinça que Deus levanta. E aí eu passo para a mensagem seguinte que Deus traz para os sacerdotes, do versículo 6 em diante. O filho honrará o pai, e o servo honrará ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Vocês vão perceber nesse livro que Deus ele faz questão de referir a si mesmo como Senhor dos Exércitos em vários outros momentos. Deus ele faz questão de salientar algumas coisas. Deus ele faz questão de salientar, de deixar bem claro a sua soberania, a sua santidade e a sua eternidade. Deus ele deixa clara a sua soberania nesse versículo 2 aqui. Eu escolhi e eu não devo justificativa a ninguém, eu simplesmente escolhi. Deus ele deixa clara a sua santidade em Levíticos 19. Poucas vezes a gente vê Deus se caracterizando, Deus falar alguma coisa. Mas se a gente perguntar para uma plateia, se eu perguntasse aqui para vocês o que é Deus, eu tenho quase que certeza que a maioria de nós responderia: Deus é amor. Mas Deus nunca falou que Ele é amor. Isso é o nosso entendimento. Quando Deus se revela, quando Deus se caracteriza, Ele diz: eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Ele deixa clara a sua soberania, Ele deixa clara a sua santidade e Ele deixa clara a sua eternidade também. Quando Moisés vai conversar com Deus, Deus fala: você vai retirar o meu povo do Egito. E aí Moisés fala com Deus: mas Deus, eu vou falar para eles que o Senhor é quem? Deus fala para ele: diga para eles que eu sou. Eu sou não tem início, meio e fim, eu sou. É que o nosso pensamento, a nossa limitação de tempo e espaço impede a gente de entender a eternidade que é Deus, a santidade que é Deus, a soberania que Deus tem. E aí, quando eu me deparo com isso, quando eu me deparo com essas características de Deus, eu fico pensando, como é inútil o esforço de um ministro de louvor para animar o povo. Vocês já devem ter visto vídeo, já devem ter caminhado em igreja por aí, o ministro de louvor chegar aqui e começar a pular: pula, povo, vamos fazer o trenzinho de Jesus, a unção da lagartixa, para animar o povo. Vocês já viram isso? Com certeza vocês já viram isso. Vocês já perceberam como isso é inútil? Porque isso passa, isso apaga. Você sabe qual a maior virtude para você adorar a Deus? É reconhecer quem Ele é. Quando você reconhece que Deus é soberano, quando você reconhece que Deus é santo, quando você reconhece que Deus é eterno, não existe outra atitude a não ser colocar a cara no chão. Os anjos lá no alto dos céus, eles não conseguem olhar para Deus, e eles ficam falando incessantemente: santo, santo, santo. E não é só João lá em Apocalipse que diz isso, Daniel, Ezequiel falam as mesmas coisas. A adoração é fruto natural daqueles que enxergam Deus na limitação do nosso entendimento, é claro, mas aquilo que Deus permite. É inútil eu chegar aqui como ministro de louvor e ficar pulando, me esgoelando para que algum de vocês pule ou bate palma. É inútil. Se vocês não tiverem a perspectiva de quem Deus é, a adoração de vocês é inútil também. E eu estou chamando vocês aqui para enxergar a soberania de Deus. Deus pinçou Israel, Deus pinçou você,
Deus afirma que Ele é santo, lá em Levítico 19, e Deus afirma que Ele é eterno. Se precisa mais alguma coisa para você adorar, e eu não estou, quando eu digo adorar, por favor, eu não estou falando para pular aqui, porque se você vai pular aqui, bater palma, na verdade isso pouco me interessa, porque adoração não é isso. Isso é louvor, isso pode ser uma manifestação de adoração, mas a adoração que eu me refiro é lá fora. E aqui Deus aborda os sacerdotes, e olha só como Deus aborda os sacerdotes. Eu falei para vocês que nós não somos só povo, nós também somos os sacerdotes. Deus nos elegeu como nação sacerdotal, povo santo. E aqui ele se dirige aos sacerdotes. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus estava querendo saber, Deus estava agredido, Deus estava se sentindo agredido com a forma daqueles sacerdotes viverem, porque eles estavam tão familiarizados com o culto, eles estavam tão familiarizados com a pessoa, com as pessoas dentro do templo, eles estavam tão familiarizados com a rotina, que eles abusavam. E quando Deus fala, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus, ele está se referindo a ele não só como pai, mas como senhor. Por quê? Porque às vezes, quem é filho aqui, o Felipe é filho aqui, todos nós somos filhos, aliás, mas o Felipe, que é mais novo aqui, que está na minha frente, fazer o quê? Ninguém mandou sentar aí. Mas o Felipe, quando chega na casa do pai dele, ele vai, abre a porta da geladeira, pisa no sofá de tênis, faz xixi com a tampa do vaso abaixada. O Felipe abusa. Por quê? Porque o Felipe está familiarizado com a casa do pai. E às vezes, os sacerdotes estavam incorrendo nesse erro. Eles estavam tão familiarizados com a casa do pai, que eles esqueceram que Deus não é só pai, Deus é Senhor. Deus estava afirmando aqui a autoridade dele. Deus estava mais uma vez aqui reafirmando a autoridade e soberania dele. Se eu sou pai, se eu sou o Senhor, cadê minha honra? Por que você me desrespeita? Cadê o temor? E aí ele continua, vocês desprezam o meu nome e ainda dizem, em que nós temos desprezado o teu nome? Isso ainda no final do versículo 6. E aí no 7 ele continua, vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda dizem, em que te havemos profanado? Profano é o contrário de santo. Em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Eu vou continuar só para voltar aqui. No versículo 8, ele continua, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? O que Deus está falando é o seguinte, aquele povo, por causa da rotina, da familiarização com a rotina, eles não estavam oferecendo o animal no padrão que Deus tinha determinado lá em Êxodo, e depois em Levítico. Aquele povo estava oferecendo qualquer bicho. Então, eles talvez, os sacerdotes tivessem boa intenção. O povo viajava quilômetros, milhas talvez, para sacrificar um bicho, e aí no caminho talvez o bicho se machucasse. Aí o sacerdote que tinha que zelar pelo padrão correto, falava, tem nada, a gente vai passar um pano aqui, Deus não está vendo, vamos dar um jeito aqui, não vai pegar nada, não pega nada. E Deus está falando aqui, no versículo 8 ele fala, a oferta que você está me dando, oferta isso para o teu chefe, faz o sacrifício que você está fazendo para mim, para o teu chefe, vê se ele vai aceitar. Pessoal, eu tenho um cara que vai na nossa célula, que ele chegou a fazer 70 horas extras por mês. Esse cara, ele trabalhava que nem um louco, praticamente abdicou da vida familiar, conjugal, dos filhos. E
e muitas vezes ele é um retrato daquilo que nós somos. A gente se mata de trabalhar, a gente queima feriado com a família, queima tudo em prol do trabalho, mas para Deus a gente oferece o vestígio, o último minuto antes do sono chegar, a última gota de disposição, quando tem disposição. E o que Deus está falando é, oferece isso que você está oferecendo para mim, para o teu chefe. Vê se ele vai aceitar. E aí ele continua, você acha por que eu não estou respondendo a tua oração? Por que você acha que você vem aqui e eu não respondo a sua oração? Você pode continuar a vida inteira assim, que eu não vou responder a tua oração. No versículo 9, ele diz isso, e no versículo 10, olha o que ele diz. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. O que Deus está falando para esse povo, para esses sacerdotes, é o seguinte: queria eu que vocês fossem todos para fora daqui. Queria eu que algum de vocês chegasse e falava, chega, fechasse as portas do templo e saísse fora. Deus ele se importa mais com um culto verdadeiro do que com o culto faz de conta. Deus ele está mais interessado naqueles fiéis do que na multidão. Deus ele está mais interessado na verdade do seu coração, na sinceridade do seu coração, do que na sua hipocrisia. No versículo 11 ele continua, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E eu vou pular aqui para o versículo 13. Para o versículo 12. Deus fala, Deus está falando do altar. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Lá em Êxodo, Deus deu instruções rigorosas a respeito do santuário. Como a Tita estava falando aqui, Deus determinou o lugar onde era o Santo dos Santos, o castiçal, a mesa onde deveria ser servido um pão tantas vezes por dia. E Deus ele é tão detalhista, Deus ele se aprofunda tanto em detalhe, que ele está falando que a mesa que os caras estavam servindo, o pão que os caras estavam servindo era impuro. Lá em Êxodo, Deus tinha falado que o pão que tinha que ser servido aqui tinha rigorosamente aqueles ingredientes, aquele volume, aquele peso, e aqueles sacerdotes estavam deixando o pão de qualquer jeito. E Jesus, ele fala que ele é o pão da vida, em João 6,35. E eu fiquei pensando assim, será que a gente também está ofertando pão impuro? E o que seria o pão impuro hoje? Seria que Jesus que a gente está ofertando para as pessoas hoje? Se é que a gente está ofertando Jesus para as pessoas hoje? A gente está ofertando que Jesus? Um Jesus desfigurado? Porque só quem se aprofunda, só quem tem um relacionamento íntimo, só quem habita, conforme o Salmo 15, vai conhecer quem é Jesus. E ele não vai se revelar na sua plenitude, senão a gente se consome. Mas que Jesus a gente tem ofertado para as pessoas? Se é que a gente tem ofertado. É por isso que esses sacerdotes também estão sendo repreendidos. E aí ele continua. E olha o que ele fala para os sacerdotes. E ainda dizeis, que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão? Os sacerdotes, eles tinham basicamente 3 tarefas no Antigo Testamento. Muito basicamente, eles faziam 3 coisas. Eles sacrificavam bicho o dia inteiro, matavam animais o dia inteiro, eles zelavam pelo santuário, pelo templo, e eles eram encarregados de ler a palavra e zelar
pela palavra de Deus no templo. Era basicamente essa a tarefa dos caras. E os caras, de tanta rotina, eles estavam cansados. Que canseira. E às vezes isso não acontece contigo? Acontece comigo. Às vezes a canseira bate. Que canseira que a gente fala. E Deus está repreendendo isso aqui. E ele fala, ele amaldiçoa essas pessoas que viviam nessa hipocrisia. Mas, para terminar, eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 2, no versículo 6. No versículo 6 ou 7. No 6, ele fala que a lei da verdade esteve na sua boca, deveria estar na boca de Deus, dos sacerdotes, a lei da verdade. Aqueles caras deveriam saber que aqueles animais imundos, impuros, não podiam ser oferecidos, mas eles estavam fazendo vistas grossas. A lei da verdade estava no coração deles, mas eles estavam fazendo pouco caso. E aí eu peço para você voltar para o versículo 3. Para o versículo 3 do capítulo 2. Olha o que Deus fala para os sacerdotes no versículo 3. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Os sacerdotes, eles ofereciam animais, como eu falei, o tempo todo no altar. Eles matavam os animais e ofereciam como sacrifícios de pecado por causa do povo. Só que as vísceras, o esterco, o cocô do bicho era levado fora do arraial, fora da congregação, porque era impuro. E o que Deus está falando para esse povo, para esses sacerdotes, é o seguinte: com o culto que vocês estão me prestando a mim, eu vou pegar o esterco desses bichos e vou passar na cara de vocês. Eu vou pegar o cocô e vou esfregar na sua cara, porque é isso que você merece pelo culto que você está me oferecendo. Não são palavras minhas, são palavras de Deus, por incrível que pareça. Deus, ele estava cansado da hipocrisia, do culto de faz de conta daquele povo. Aquele povo que estava desprezando o culto, desonrando o culto, ingrato pelas coisas que Deus tinha feito. E é nesse contexto que eu quero trazer sobre esse contexto que eu quero trazer a mensagem de hoje. A gente vive num tempo que a gente associa muitas coisas ao mérito. Não sei se vocês já ouviram falar da palavra meritocracia. Meritocracia é você oferecer algo para alguém mediante o mérito dela. Por exemplo, um bom funcionário, o que ele merece? Um aumento. Uma criança que se comportou bem o ano todo, no Natal ela merece um presente. Um estudante esforçado, o que ele merece? Um bom emprego. A gente associa o mérito ao esforço próprio. Então, se o Felipe foi um bom menino, durante o ano, no Natal ele vai ganhar um presente. Só que a gente associa a ideia do mérito ao esforço. O Felipe só vai ganhar um presente se ele se esforçar para tanto. E aí, à luz disso que a gente acabou de ler, à luz desses sacerdotes e desse povo, que nós somos também descendência, não por sangue, mas pela fé, somos israelitas pela fé, como Paulo cita lá em Romanos. Aos nossos olhos, o que nós mereceríamos em vista disso? Nós seríamos merecedores de quê? Diante desse descaso perante o culto com Deus. Parece que quando a gente olha para o mundo, muitas vezes a ideia do mérito, do esforço e do mérito, às vezes ela não se encaixa. Às vezes aquela pessoa que se esforça muito, ela nem sempre
consegue aquilo que ela deveria conseguir, segundo o nosso entendimento. Parece que a regra do mundo, ela é meio inconstante. Às vezes, eu chego a pensar, e acredito que vocês, se vocês já pararam para pensar nisso também, às vezes parece que o mundo é incoerente, às vezes parece que o mundo é até injusto. Por exemplo, a gente vê, não está muito longe da gente, realidades onde o rapaz que é um mau elemento, que é um bandido, ele cresce, ele é próspero, ele tem um carro novo, e você que é um cristão obediente a Deus, tem um Fusca velho caindo aos pedaços. Às vezes é gritante isso, né? Você que está aqui, que se esforça para ser um bom cara, uma boa mulher, uma mulher temente a Deus, você olha para o lado e vê o teu vizinho tranqueira prosperando, cheio de dinheiro no bolso. Às vezes você olha para o lado e vê aquele cara que era um bom sujeito morrer cedo, e o cara que era um tranqueira viver 90 anos. Às vezes as pessoas boas, elas morrem cedo, e as pessoas ruins duram a vida inteira. E eu já me peguei pensando nisso. Por quê? Por que existe essa aparente injustiça? E não foi só eu, não. Muita gente na Bíblia inteira ficou divagando a respeito disso. Em Eclesiastes 9, Salomão fala sobre isso. Salomão era o homem mais sábio da face da terra, e durante um bom tempo ele abusou da glória que ele tinha acumulado. É interessante que Israel não era nada antes de Salomão. Israel era um povinho insignificante, mas quando Israel fez uma aliança com Deus, o povo de Israel cresceu tanto que na época de Salomão vinham reis e rainhas de todos os lugares do mundo para conhecer. A rainha de Sabá veio para conhecer Israel. O povo de Israel foi notório, tanto a riqueza como a grandeza, a soberania daquele povo insignificante. E Salomão foi um cara que excedeu em riqueza, em sabedoria, mas desperdiçou grande parte da vida. E em Eclesiastes, no final da vida dele, depois de ter atolado o pé na lama, ele tem um vislumbre de temor a Deus, e ele começa a divagar sobre esses assuntos. Pô, mas o que vale o cara que é honrado e o cara que é um sem vergonha? Todos eles morrem, vão para o mesmo lugar. O que adianta eu trabalhar? O que adianta eu não trabalhar? Em Eclesiastes 9, ele diz assim, 9:11, ele diz assim: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre vencem na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm privilégio. Ele começa a se questionar sobre a justiça de Deus. E não é só ele. Asaf, no Salmo 73, questiona as mesmas coisas. Asaf quase perdeu a fé. Asaf olhou para o lado e viu que o safado do lado dele prosperava. Ele fala assim: tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres do fardo de todos. Mas quando Asaf caiu em si, em que momento ele caiu em si? No próprio Salmo 73, no versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e então entendi o desígnio dos ímpios. Até que eu entendi a soberania, a grandeza, a eternidade, a santidade de Deus. E aí eu entendi o desígnio dos ímpios, que ainda que a justiça de Deus tarde, ela vai ser operante. E Paulo, ele não fica muito atrás, não. Paulo, ele deve ter divagado sobre tudo isso. E Paulo, ele faz duas constatações bem interessantes. Ele diz lá em Efésios 2, no versículo 1 ao 3, que mediante a nossa vida de inclinação ao erro, e aí eu vou deixar bem claro isso, quer ver? Vani, você que tem filha pequena, eu já te fiz até essa pergunta, não fica com vergonha. Você ensinou suas filhas a mentir? Elas já mentiram para você? Cabral, quando suas filhas eram pequenas, elas já mentiram para você? Você ensinou elas a mentir? Nós somos inclinados naturalmente
ao pecado. E por nossa natural inclinação ao pecado, Paulo constata em Efésios 2 que nós somos merecedores da ira. Nós não somos merecedores do ar que a gente está respirando agora. Nós não somos merecedores de elevar os nossos olhos e a nossa adoração a Deus. Nós somos indignos disso. Mas aí Paulo faz uma segunda constatação em Romanos 5, que Cristo morreu por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E ele continua, ele fala, talvez até alguém morra por um bom ou por um justo, mas dificilmente alguém vai morrer por um bom. Mas Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Diante disso aqui, diante da gente se convencer, ter convicção do pecado, porque tudo isso aqui, pessoal, é balela, se vocês não tiverem convicção do pecado de vocês. Toda sugestão de adoração, toda palavra é inútil se você não tiver convicção do seu pecado. Se o seu coração, de alguma forma, não tiver constrangido de que você não merece nada, você não merece nem o ar que você está respirando nesse momento. E Paulo fala, justo, em Romanos 1,17, que o que nos torna justo não é o nosso esforço, mas é a fé. Essa frase que ele cita lá de Abacuque, ela é tão forte que você está sentado aqui hoje e não numa igreja católica por causa dela. Porque essa frase aqui, o justo viverá pela fé, ela separou a igreja protestante da igreja católica. E no versículo 16, Paulo ele cita uma coisa que é revelada no Evangelho. Se eu perguntasse para vocês hoje o que o Evangelho revela, talvez muitos de vocês não diriam o que Paulo afirma. Poderiam dizer as boas novas, Cristo. Segundo Paulo, o Evangelho revela o poder de Deus e a sua justiça. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. E eu estou fazendo questão de falar disso, porque lá em Mateus 6,36, Jesus fala que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus, ele deixa muito claro o caráter justo dele, soberania, santidade, eternidade dele. A gente vê que pelas nossas obras, pelo nosso esforço, nós somos pobres pecadores, merecedores da ira, como Paulo fala, mas ainda assim ele fala que esse é um dos nossos pilares, um dos pilares da nossa fé, que o justo viverá pela fé, não por obras. Não são as obras que nós fazemos que vão nos justificar diante de Deus, mas a fé em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o que é o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus tem muito a ver com justiça. Na verdade, culto é uma palavra que, se você for procurar no dicionário, o significado, o sinônimo dela é adoração. Nós somos inspirados a adorar a Deus, a corresponder por gratidão ao amor de Deus, que é dispensado por nós através da vida de Jesus. Nós somos inspirados a amar esse Deus e a nos entregar como forma de gratidão. E quando a gente corresponde ao amor de Deus, a gente louva a Deus. Existe uma forma de louvar a Deus, louvor a Deus é reconhecer aquilo que Deus faz. Nós adoramos a Deus, que adoração é reconhecer aquilo que Deus é, mas nós também devemos glorificar a Deus. E glorificar a Deus é com base na perspectiva daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, nós o honrarmos com as nossas vidas. Assim nós glorificamos a Deus. E nós somos chamados a glorificar a Deus. Nós somos inspirados a nos apresentar, como Paulo diz lá em Romanos 12, como sacrifício vivo.
o nosso culto racional para comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E como o verdadeiro culto, e Jesus, ele resume muito bem o que é o verdadeiro culto de Deus. Jesus, ele prima pela justiça de Deus. E numa das conversas de Jesus com os caras da lei, Jesus, os caras jogam uma casca de banana para Jesus. Eles falam assim: como é que eu faço para ter vida eterna? E aí Jesus responde com outra pergunta: o que você acha? Qual o seu entendimento da lei? E aí o cara fala os 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus cita uma parábola. E a parábola que Jesus cita é exatamente o culto a Deus. É a expressão do culto a Deus. Vocês sabem que parábola é essa? É uma parábola que, ao mesmo tempo, expressa o culto a Deus, ela também expressa a decadência dos sacerdotes e levitas, o povo que estava encarregado de ministrar a palavra. É a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote viu o cara deitado, o levita viu o cara deitado, mas quem foi fazer a justiça de Deus foi o samaritano. E quem era o samaritano? Ninguém. Lixo para o judeu da época, insignificante para o judeu da época. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que o culto a Deus, ele está relacionado com a justiça. O verdadeiro culto a Deus, ele vai muito além do templo. E lá em 2 Samuel, quando Davi pensa em construir o templo, Davi está com a morada dele bonita, todos os artefatos bonitos. Aí ele olha para o lado e vê que Deus está vivendo num santuário zoado. E aí ele fala: pô, eu quero construir uma morada melhor para Deus. Aí vem o profeta, porque Deus inspirou ele, e fala: ó, não é bem assim. Eu imagino quando Davi teve a inspiração de construir uma casa melhor para Deus, eu imagino Deus olhando assim, de rabo de olho, balançando a cabeça: não é por aí. Esse povo, se você construir o templo, esse povo vai ficar tão bitolado nesse templo aqui, eles vão tratar isso como se fosse o Sméagol, o Senhor dos Anéis, que eles não vão sair daqui. Eles vão achar que eu estou aqui. E Deus, ele fala em todo momento para Davi, para Salomão: eu não vivo aí dentro, você não é capaz de me trancar aí dentro. Mas o povo insistiu, e Deus permitiu que ele construísse o templo. É interessante que lá em Êxodo 32, quando Deus, lá em Êxodo 20, ele dá as leis para o povo, os 10 mandamentos, as ordenanças e todas as demais leis. Moisés vai lá para o alto do monte, fica lá 40 dias, e nesse intervalo, o povo, pensando que Moisés tinha morrido, ele resolve adorar um bezerro de ouro. E nesse momento, Deus fala para Moisés: desce lá e repreende esse povo. Quando Moisés desce, ele faz lá um fuzuê e chama aqueles que fossem zelar pela justiça de Deus, como ele, amando de Deus. E quem dá um passo à frente? A tribo de Levi. A tribo de Levi, uma das tribos, ela dá um passo à frente com temor e tremor. Com temor e tremor, a tribo de Levi dá um passo à frente e se prontifica a zelar pelo culto a Deus, pela justiça de Deus. E posteriormente, em Números 8, Deus, ele mais uma vez fala: ó, é essa tribo aqui que vai zelar pelo meu culto. Em Números 25, quando o povo de Deus está lá em Sitim e os homens começam a se corromper com as mulheres moabitas, começam a ter relacionamento promíscuo com as moabitas, quem é o cara que vai lá e dá uma facada, uma lança e mata o sem vergonha que estava tendo relação com a mulher moabita? Quem é que zela pela justiça de Deus? Finéias, um levita. Só que a gente acabou de ver que em Malaquias a decadência dos levitas e dos sacerdotes era eminente.
era clara. E Malaquias vem trazer uma mensagem exatamente para os sacerdotes e levitas. E lá em Hebreus 7, versículo 11, o que a Tita também estava falando aqui, lá em Hebreus 7, versículo 11, o autor determina o fim da linhagem levítica. O autor determina o fim daqueles sacerdotes. E ele não só mostra que, ele não só deixa claro que aqueles sacerdotes não faziam o trabalho certo, como ele simplesmente, o sumo sacerdote não veio da tribo de Levi. Jesus, o sumo sacerdote, não era um levita, ele era da tribo de Judá. Deus ele tá tão angustiado com aquele culto que os levitas, que os sacerdotes prestavam, que ele simplesmente escolhe Jesus de uma outra tribo, porque aqueles levitas, aqueles sacerdotes estavam tão preocupados com o tabernáculo, com as coisas de dentro, com o rigor do culto, que esqueceram da justiça que opera lá fora. Não parece que Deus faz questão de tirar o sacerdote do templo? Não parece que Deus faz questão de mostrar para o sacerdote que o templo não é isso? E aí eu fico me perguntando, esses caras, esses levitas, esses sacerdotes, eles viveram talvez 40, 50 anos, imaginando que estavam cultuando a Deus aqui no culto. E aí eu imagino para eles o susto de repente, entender que o culto não era isso, que isso era só uma fração do culto. E quantas pessoas no nosso dia a dia, se de alguma forma fantasiam com a ideia de que estão cultuando a Deus vindo aqui, passam uma vida inteira, domingo a domingo, todas as programações da igreja, achando que estão cultuando a Deus vindo aqui. Só que vai chegar um dia que Deus vai estar face a face com cada um de nós, e Deus vai falar: cadê os teus frutos? Mostra a tua mão, cadê os teus frutos? E só Deus sabe como eu tenho temor a isso, porque um dia todos nós vamos estar face a face com Deus, e aí Ele vai falar: Felipe, mostra a tua mão, cadê os teus frutos? E os frutos a gente vai ter que plantar lá fora, talvez não seja nem você que vai colher. Deus deixou muito claro que o culto não é isso aqui, não é só isso. O culto é prezar, é cuidar, é zelar pela justiça de Deus que é feito lá fora. E Isaías e todos os outros profetas, Isaías no capítulo 6, quando Isaías se depara com a santidade e soberania de Deus, Isaías põe a cara no chão e fala: ai de mim que sou pobre pecador, eu vou morrer aqui, o que o Senhor quer de mim? Vai lá, Isaías 58 é isso, vai lá, cuida em todos os momentos a gente vê isso, que Deus fala para cuidar dos pobres, dos oprimidos, da viúva, dos órfãos. O que é isso? É zelar pela justiça de Deus. E o que a gente tem feito para zelar pela justiça de Deus? A gente tem se conformado simplesmente a prestar um culto aqui, domingo a domingo? E digo mais, se a gente tem se dedicado a isso, que Deus que a gente está cultuando? Quem é que a gente está cultuando quando a gente vem aqui domingo a domingo? Não se espantem com isso não, porque esses caras aqui de Malaquias faziam isso. Estavam todo dia, não era só todo domingo, todo dia no templo, mas não estavam cultuando a Deus. Se você não reconhece a soberania, a santidade, a eternidade de Deus, se você não tem um pequeno vislumbre disso, quem é que você está adorando? Quem é que você está cultuando? Se é que você está cultuando? Essa é a mensagem dura que esse povo ouviu. E a mulher samaritana, ela também estava muito preocupada com isso. A mulher samaritana, quando Jesus encontra com ela lá no poço, ela fala: não, mas aqui não é o lugar certo para adorar, o lugar certo para adorar é lá. E Jesus fala para ela: minha filha, não é o lugar, não é o templo, não é o templo, é lá fora. É em espírito e em verdade, o culto é em espírito e verdade. Não é entrar aqui, o culto que você está me prestando aqui. E outra, quando os discípulos
Quando Jesus tem um discurso mais duro, muitas pessoas deixam Jesus, e aí Jesus vira para Pedro e fala: vocês não querem sair, vocês não querem ir embora? Pedro tem um vislumbre de sabedoria e fala: Senhor, para quem iremos nós? Ele não fala para onde iremos nós. Pedro tem um vislumbre de sabedoria e fala para quem, porque eles sabiam que Jesus era a expressão do culto, porque Jesus, vocês vão ver a história nos evangelhos, em quantas narrativas do evangelho Jesus perdeu tempo no templo. Em quantas narrativas do evangelho a gente vê Jesus atuando? Claro que ele entrou no templo, aos 12 anos ele deu aula no templo, mas ele não gastava, o templo fazia parte da vida religiosa, mas o culto não é só isso. Isso, na verdade, é uma fração muito diminuta. Outra coisa, na nova aliança, depois do Pentecostes, a igreja primitiva, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente está lendo Atos dos Apóstolos, e não contemplação dos apóstolos. A gente não está lendo que o povo se juntava para cultuar a Deus dentro de 4 paredes, e a gente via que aquele povo era um povo tão interessado em cultuar a Deus, em zelar pela justiça, que alguns ficavam em oração, em leitura, e os outros corriam para fazer justiça, corriam para acudir os pobres, os oprimidos, as viúvas, os órfãos, para fazer justiça. E eu acho muito legal que esse assunto do culto a Deus, ele não é novidade no Antigo nem no Novo Testamento. É claro que não tem esse nome, as pessoas não falavam culto a Deus, mas para vocês terem uma ideia do comprometimento, Moisés, por exemplo, em Êxodo 32, versículo 3, quando Moisés desce do Monte Sinai e vê aquele povo todo entregue à idolatria, adorando o bezerro de ouro, que Moisés fica irado, ainda assim Moisés pede para Deus: esse povo é pecador, mas não mata ele. Se o senhor quiser matar, me risca do teu livro. Moisés estava tão comprometido com aquele povo, ainda que aquele povo fosse um povo sem vergonha. Moisés estava tão comprometido com a justiça, Moisés estava tão comprometido com o culto verdadeiro a Deus, que ele se colocou à frente daquele povo. E não foi só ele, Jesus fez a mesma coisa. E não foi só ele, Paulo fez a mesma coisa. Em Filipenses 1, 23, Paulo fala: eu queria morrer por vocês, porque eu sei que estar em Cristo é bom, mas por amor a vocês eu vou ficar aqui e vou me entregar. As pessoas, elas estavam tão interessadas e tão admiradas, tão gratas pelo amor dispensado por Deus, que elas viveram o culto no rigor da palavra, viveram a justiça de Deus no rigor da palavra. E é interessante que, mediante essa graça de Deus, mediante essa incoerência do mundo, a gente vê que alguns prosperam e outros não. Os justos às vezes se dão mal, enquanto os ruins crescem. Alguns têm muito dinheiro e outros não. A gente vê essa inconstância, essa injustiça do mundo, e fala: mas não dá para entender esse Deus. É muito difícil entender por que Deus faz isso. Por que o cara morre cedo e o outro vagabundo vive a vida inteira? Por que Deus permite isso? E Salomão tentou entender isso de alguma forma, mas ele desistiu. Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, nos últimos 2 versículos, ele fala: eu tentei entender tudo isso, mas o que serve, o que eu retiro de tudo isso é simplesmente: tenha temor a Deus, obedeça a Deus, obedeça a Deus. Depois de pensar em muitas coisas, o maior filósofo do mundo chegou à ignorante conclusão de que, obedeça a Deus, cara, obedeça a Deus. E é interessante que esse Deus que Paulo fala lá em Romanos 11:33, o Deus
que a gente não consegue entender, o Deus inescrutável, o Deus insondável, o Deus que sabe de tudo, inalcançável, esse Deus, ele de alguma forma, ele se reduz a uma simplicidade tão grande para deixar para a gente muito bem o que é o culto a Deus. Da mesma forma que, por exemplo, eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 1 ano e 4 meses. Para eu falar a linguagem dele, eu preciso fazer um esforço sobre-humano para ele me entender. E, às vezes, essa é a impressão que eu tenho. Deus, ele se reduz de uma forma tão grande para se fazer entendível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. E foi assim, por exemplo, que ele deixou essas 3 mensagens que eu vou dar, por exemplo, a respeito do culto. Esse Deus inescrutável, insondável, ele deixa bem claro, em João 15:8, que deis muito fruto. Em João 21, o discurso com Pedro, apacenta minhas ovelhas. E em Marcos 16:15, prega o evangelho. Esse Deus insondável, esse Deus que a gente não consegue entender, ele se simplificou, ele se reduziu a uma simplicidade tamanha que a gente fosse capaz de entender. E ele falou, o meu culto é isso. Faça isso, me obedeça, que você vai cultuar o meu nome. A gente não pode, pessoal, desvincular o culto a Deus do serviço. Lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus aparece para Moisés e fala para ele falar com Faraó, ele não fala para Faraó para deixar o povo ir, para cultuar a Deus num templo. Ele fala, Faraó, você precisa deixar esse povo aqui sair, porque Deus está mandando eles saírem para cultuar lá naquele lugar. Ele não fala isso. Ele fala, fala para Faraó, liberar esse povo para me servir. Para me servir. Ele não fala que é para cultuar, para ficar dentro dessas 4 paredes e ficar se iludindo que a gente está cultuando a Deus. E o meu medo é que você passe a vida inteira, domingo após domingo, terça após terça, achando que você está cultuando a Deus, quando na verdade você está cultuando a você mesmo. Quando na verdade você está idolatrando você mesmo, que é o maior dos pecados. E é capaz de passar a vida assim, achando que quando chegar diante de Deus, vai ter muita coisa para oferecer. É só isso. Amém.